Olá, amigos, Namastê. Em 1940, Paramahansa Yogananda realizou uma palestra intitulada O Fim do Mundo. Ele afirmou que o mundo não acabará tão cedo. Existem momentos cíclicos, escatológicos, de pequenos fins do mundo. Quando ocorre um tsunami, um terremoto, um maremoto, uma erupção vulcânica, alguma forma da natureza de se revoltar karmicamente contra a humanidade. Mas o mundo mesmo demorará muito para acabar. São momentos escatológicos atraídos karmicamente pela humanidade. No entanto, ele também afirmou que na era atual, e na opinião dele e de seu mestre Swami Sri Yukteswar, baseado obviamente em suas experiências divinas com Deus, estamos na era de Dwapara Yuga, que é a era elétrica, do conhecimento elétrico e das energias sutis, como Yukteswar afirmou em sua obra A Ciência Sagrada. Sutil porque a energia atômica. Dwapara Yuga é a era da energia atômica e da energia elétrica. Eu gostaria de ler para vocês no livro O Romance com Deus, editora Self-Realization Fellowship, da página 64 à página 68, em que ele fala a respeito desta era atual, da era de Dwapara Yuga. Ele escreveu: a Terra já passou pela Kali Yuga, a era materialista de 1200 anos de duração. Segundo os cálculos de meu guru, Swami Sri Yukteswar, estamos há 240 anos na Dwapara Yuga, ou seja, essa palestra, como afirmei, foi em 1940. Naquela época, a Terra estava no ano 240 da Dwapara Yuga. Hoje, atualmente, estamos no ano de 2024, então estamos no ano 324 da Dwapara Yuga. A segunda era, continua ele, que consiste em 2400 anos. Conforme a sucessão ascendente mencionada, esta é a era elétrica, embora ainda pareça muito materialista. Se você pensar bem, verá como o ser humano progrediu, desde quando compreendia apenas a matéria densa, até entender e dominar a energia existente na matéria. É óbvio que existem aqueles retardatários que são os nossos governantes atuais, que vivem ainda em mentalidade de Kali Yuga, mentalidade belicosa, comunista, marxista, que é uma ideologia belicosa. Eles estão no comando da Terra hoje, atualmente. Mas veremos o que Yogananda fala mais à frente sobre isso. Na era presente, o homem progredirá muito no campo científico da eletricidade e do eletromagnetismo. A ciência, obviamente, evoluiu e muito do ano 1700 para cá. Inclusive os suplícios que ocorriam na Europa, em que criminosos eram colocados em praças públicas para serem mortos, assassinados vivos para o deleite do povo, como também ocorria em Roma, no Coliseu, quando pessoas eram lançadas aos leões para o prazer do público. E isso obviamente não existe mais. Esses suplícios não existem mais. Significa que apesar de termos líderes comunistas no mundo, não é, e que têm levado nações à miséria, à fome, ao holodomo, houve também um avanço. Estamos, em verdade, em uma batalha. Quando a Bíblia fala a respeito do Apocalipse, do Armagedon, não está errado quando os cristãos falam a respeito. Tudo que, em verdade, está registrado na Bíblia, Yogananda afirmou, é real, é verdadeiro. A questão é esse momento em que estamos vivendo atualmente, que estamos vivendo hoje, não é o único. A humanidade passa por esses momentos cíclicos ao longo das eras. Já passamos incontáveis vezes, se aceitarmos a ideia das yugas, das eras de evolução,
Já passamos incontáveis vezes por pequenos momentos escatológicos, como é o momento atual. Ele continua: à medida que a Dwapara Yuga avança, as doenças serão progressivamente tratadas e curadas com raios. É interessante isso, porque a fisioterapia hoje trata as pessoas utilizando eletricidade, pequenos choques elétricos e raios. Essa é uma previsão dele em 1940, que está acontecendo hoje. A energia vibratória pode atingir os fatores eletrônicos dos átomos, os componentes fundamentais da matéria, onde as densas substâncias químicas não conseguem penetrar. Depois desta guerra, referindo-se à Segunda Guerra Mundial, teremos grande progresso na ciência da eletricidade e a aviação também se desenvolverá enormemente. Viajaremos muito mais pelo ar. Os aviões ainda são vistos com certa reserva por muitas pessoas, lembrando que essa palestra foi em 1940. Assim como os trens já foram temidos, mas os aviões já começam a prevalecer, sendo os trens quase uma coisa do passado. Gradualmente os carros passarão a ser vistos como bem antiquados. Ele estava aqui prevendo a volta dos Vimanas, né, dos carros voadores, e não demorará muito para começarmos a andar em Vimanas contemporâneos, em carros voadores da contemporaneidade. O problema da Segunda Era, a Dwapara Yuga, é que não existe suficiente segurança, pois a ciência desempenha os papéis de o médico e o monstro. O homem utiliza a ciência não apenas para criar e fazer coisas boas, mas também para destruir. Portanto, o desenvolvimento científico ainda não é seguro. Esta guerra mundial mostra como a tecnologia científica está sendo usada para destruir a humanidade. Deste conflito, aprenderemos a empregar mais dispositivos científicos para o conforto humano. Contudo, se não desenvolvermos forças espirituais, também continuaremos a usar a ciência para destruir. Com esta guerra, as pessoas aprenderão as consequências devastadoras do abuso da tecnologia. Na Primeira Guerra Mundial e em épocas anteriores, os duelos eram considerados cavalheirescos. Mas a ideia de cavalheirismo desapareceu. Atualmente ninguém quer lutar. Depois de terminar o atual conflito, novamente lembrando que está se referindo à Segunda Guerra Mundial, o medo da devastação mundial será tão grande que, se alguém tentar começar uma guerra, o resto do mundo cairá sobre aquela nação. Estou falando de coisas muito além de meu tempo. Vejam que interessante. Ele realizou esta palestra em 1940. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, com as explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Se ele não fosse onisciente, como afirmaria isto? Ele sabia, ele tinha consciência, a onisciência das bombas atômicas em 1940. Senão ele não afirmaria isto, que afirmou depois que terminar o atual conflito, o medo da devastação mundial será tão grande que, se alguém tentar começar uma guerra, o resto do mundo cairá sobre aquela nação, porque saberão da existência de armas, inclusive até mais poderosas, mais devastadoras do que a própria bomba atômica, e nós sabemos que a bomba atômica hoje já não é a arma mais poderosa que existe. E ele continua: o armamento é necessário agora. Um plano de defesa é bom. Veja como ele era a favor da legítima defesa. Inclusive, a Índia hoje é a nação que possui o quarto maior efetivo militar do mundo, possui bomba atômica. Se não fosse assim, a Índia já teria sido conquistada, dominada, invadida pelo Paquistão ou pela China.
E ele continua: um plano de defesa é bom, mas não trará a paz definitiva. Cada vez que alguém usar a força bruta, sempre haverá outro mais forte. Como a verdade dita por Cristo, se você usar a espada, perecerá pela espada. A força bruta só será subjugada quando a humanidade compreender a mensagem eterna de Cristo e dos grandes mestres. Só com a força espiritual as guerras cessarão. O comunismo é o câncer da sociedade atual. E ele se infiltra nas nações que se afastaram de Deus, que se afastaram da conexão com o divino. Não é a autêntica religião, o autêntico religare, não é simplesmente ler a Bíblia, não é simplesmente conhecer os textos sagrados, não é simplesmente bater no peito, sou religioso. O autêntico religare é a conexão com o divino dentro de nós. Se não existe essa conexão, não estamos verdadeiramente com Deus. Somos apenas fanáticos religiosos e não pessoas de conexão divina. E essa ausência de conexão é que atrai o comunismo para as nações. E ele continua: a paz definitiva só virá quando, por acordo mútuo, todas as nações da terra realizarem contínuas conferências de paz, sucatearem suas armas e ajudarem a acabar com as favelas do mundo. Pense como teria sido muito melhor se todos os países e seus líderes tivessem se reunido e decidido usar o dinheiro que gastam na guerra para acabar com a pobreza mundial. Em vez disso, mesmo quando a guerra terminar e uma nação se render a outra, as pessoas continuarão a viver com medo e a pobreza ainda existirá. O atual armamento será sucateado e bilhões de dólares desperdiçados. Por acreditar na força bruta, o homem está cometendo uma grande tolice. Por quanto tempo isso continuará? Como mudar essa situação? Somente quando os países estiverem traumatizados pela guerra é que começarão a perceber sua estreiteza de visão. Mas eu digo, embora não pareça, esta guerra está sendo travada pela liberdade de todas as nações oprimidas. Quem deu início à Segunda Guerra Mundial? Quem estava por trás da Segunda Guerra Mundial? E os Estados Unidos da América representam sim a liberdade. Espiritualmente falando, os Estados Unidos representam a liberdade no mundo. Por isso Albert Einstein mandou os segredos da bomba atômica para os alemães? Não. Para os russos? Não. Para os Estados Unidos. As forças kármicas estão operando para dar independência à Índia e a outros países dominados por estrangeiros. Agora na página 66 da obra Romance com Deus. A espiritualidade precisa ser forte em todas as nações. A temer ainda mais do que a guerra atual é a perversidade do bolchevismo, o maior dos inimigos. Para quem não sabe o que é bolchevismo, o bolchevismo é o comunismo russo, que teve origem na Rússia. A Revolução Bolchevique de 1917 e que se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil, nós temos o bolchevismo em partidos como o PT. O bolchevismo é o comunismo belicoso. E o menchevismo é o comunismo mais intelectual, que é tão ruim quanto o outro, mas ele é mais intelectual, o menchevismo, e menos belicoso. É tão ruim quanto porque o objetivo, a meta é a mesma, a destruição da sociedade. Enquanto um utiliza aquilo que Karl Marx ensinou, a luta armada, portanto belicosa, e nós vemos aqui no Brasil o MST, movimentos como o MST, o menchevismo vai mais pelo pensamento de Antônio Gramsci: não combata os tanques, perverta as mentes. O menchevismo é mais intelectual, com partidos aqui no Brasil como o PSDB, por exemplo.
são mencheviques. Continuando. Eis uma história: um leão e um urso brigavam pela carcaça de um cervo. O urso morreu e o leão, com a coluna quebrada, não conseguiu chegar até o cervo morto. Uma raposa que estivera observando de longe veio e arrebatou a presa. O comunismo ímpio está apenas esperando para disseminar-se. Precisamos, acima de tudo, lutar para manter a força da espiritualidade em todos os países. Na verdade, o comunismo se espalhou, né? Isso em 1940 ele afirmou: o comunismo ímpio está apenas esperando para disseminar-se, e ele se disseminou. O que impede as pessoas de roubar? O compartilhamento recíproco, para que todos tenham o que necessitam, e o conhecimento de que Deus é nosso Pai e que somos todos seus filhos, irmãos em uma família universal. O patriotismo nacional não é suficiente. Se o ideal de Deus e da fraternidade desaparecerem, não haverá mais razão para viver. Quem criou o mundo? Quem nos criou? Sabemos que Deus existe. E quando ele diz que o patriotismo nacional não é suficiente, e que o ideal de Deus e da fraternidade não podem desaparecer, ele está dizendo que devemos ser patriotas e, ao mesmo tempo, amantes de Deus. Devemos ser patriotas e amantes de Deus, porque Deus é a força que pode, de fato, derrotar o comunismo. A conexão com o divino, como falei, e não o fanatismo, mero fanatismo, mas a conexão divina, quando nossas mentes entram nessa sintonia, nessas ondas mentais mais profundas, alfa, teta, delta, gama, nessa comunhão com o divino dentro de nós, criamos um campo de força, uma egrégora de luz capaz de expulsar os demônios, os seres demoníacos e, consequentemente, o comunismo. Sabemos que Deus existe, que nada anule essa ideia, e é o que os comunistas mais querem, anular a ideia de Deus, perseguindo não só o cristianismo, em verdade eles perseguem todas as religiões. Veja o que ocorre no Tibete até hoje, o budismo sendo perseguido até os dias atuais, em que budistas são proibidos de praticarem a sua fé em Buda. A doutrina da crença em Deus é a única que, em última instância, trará paz à Terra. Nenhuma outra ideologia conseguirá fazer isso. Lealdade à pátria. Enquanto você vive em um país, seja qual for, precisa ser leal a ele. Não devemos admitir elementos subversivos em nosso país. Considero a traição o mais terrível dos crimes, o mais tenebroso de todos os males do mundo. Vejam a importância da lealdade à pátria. O traidor, aquele que trai a sua pátria, a sua nação, é alguém que não deve ser considerado por nós, como ele diz aqui, não deve ser admitido, não devemos admitir elementos subversivos em nosso país. É um traidor. Nunca traia sua família, vizinhos ou amigos, e nunca traia a seu país. Quem não consegue ser fiel à sua pátria, não consegue ser fiel a Deus. Lembre-se da história do morcego. Quando as aves e os animais brigavam entre si, o morcego se fazia aliado de um lado ou de outro, dependendo de quem estava ganhando. Depois da assinatura de uma trégua pelos dois lados, ambos tomaram uma resolução: vamos destruir o morcego. Assim, lembre que é da maior importância ser leal à sua terra. Se você não gosta dos ideais do seu país, abençoe-o e vá para outro lugar. Aqui falta muito patriotismo. Eu estava se referindo aos Estados Unidos, porque morou por mais de 30 anos nos Estados Unidos da América, que o abraçou e que foi o local mais alto para a difusão do yoga pelo mundo, como pai do yoga no Ocidente.
Com isso, não quero dizer que você deve amar os Estados Unidos com um tipo de patriotismo que tenta destruir outras nações. Vejam como é interessante. Amar a sua nação, amar a sua pátria, não significa odiar as outras nações. Porque Rashtra Dharma é o amor à pátria, à minha terra natal. Manava Dharma é o amor à humanidade. É um círculo concêntrico de amor que começa com Vyakti Dharma, amor a Deus em mim, aos preceitos éticos, morais, individuais. Depois o amor à família, um círculo concêntrico. Amor à família, Parivarika Dharma, amor à sociedade, Samanja Dharma, amor à pátria, Rashtra Dharma e amor à humanidade, Manava Dharma. O tipo de patriotismo que tenta destruir outras nações. Em vez disso, ame a seu país e a seus ideais, para que assim consiga amar ao mundo todo. Se todos amassem primeiro a própria pátria e depois expandissem este amor para incluir todos os outros países como seus, não haveriam mais guerras. Portanto, nunca tolere alguém que não seja um patriota verdadeiro. Ninguém tem o direito de viver neste país sem amá-lo. É errado morder a mão que nos alimenta. Eu preferiria que as pessoas me batessem ou me matassem do que me traírem. Abomino a traição, nunca traí a ninguém. O amor que dei a todos, eu o dei sinceramente. Não há uma só pessoa que possa se colocar perante mim e verdadeiramente dizer que fui desleal. Quando dou o meu amor, eu o dou de todo o coração, mas isso não significa que não perceba quem não é sincero comigo. Diante do farol da luz divina, tudo é revelado. Assim, meus queridos, nunca traiam a ninguém, e sempre que virem uma traição, corrijam a pessoa e recusem-se a cooperar ou apoiar seus maus atos. Deus sabe quem está certo e quem está errado. Estejamos todos unidos em tudo o que é nobre. Apoie os ideais deste país. Se porventura ocorresse uma agressão bélica no intuito de destruir os Estados Unidos e o país precisasse de minha ajuda, eu a daria para Mahansa Yogananda. Por amor a seu povo e para defender a nação em cujas terras vivo, devemos fazer nossa parte para ajudar a proteger a América e nossos entes queridos, mas ao mesmo tempo não devemos permitir que o ódio nos domine. O mundo nunca precisou tanto de amor como agora. O amor será um fator muito forte para erradicar a guerra. Tomemos a resolução de que, aconteça o que acontecer, faremos de Deus a estrela polar de nosso amor e enviaremos amor a todos. Na verdade, o comunismo trabalha com o quê? Com a força do ódio, da desagregação, da divisão entre irmãos, colocando uns contra os outros. E é por isso que ele fala que o amor é o fator que erradicará a guerra. Nós estamos em guerra. Nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Ela só não se tornou ainda bélica. Mas nós estamos em uma Terceira Guerra Mundial. A humanidade inteira lutando por ideologias. E ele continua. Orem mentalmente comigo. Pai Celestial, Tu és amor. Sou feito à Tua imagem. Sou uma esfera de amor. Expando esta esfera para incluir toda a humanidade no reino de meu amor. Esta guerra não será a última, referindo-se à Segunda Guerra Mundial. Se o vencedor usar seu poder para penalizar as outras nações, isso fará com que um dia os países perdedores tentem revidar com um poder maior. O potencial humano de destruição cresceu muito mais do que o poder de construir. Não haverá segurança na era elétrica. Surgirão métodos de guerra em escala cada vez maior. Assim, graças a Deus, que a Dwapara Yuga, a era elétrica, só dura 2.400 anos.
Ele fala que graças a Deus a era elétrica só dura 2.400 anos, porque, segundo cálculos errados, promovidos ainda hoje na Índia, acredita-se que a Kali Yuga dura milhões de anos e nós estaríamos ainda na Kali Yuga. E a Dwapara também duraria um tempo muito gigantesco. Segundo Yukteswar, a Kali Yuga dura 1.200 anos, a Dwapara 2.400, a Treta Yuga dura 3.600 e a Satya Yuga, a Era de Ouro, 4.800 anos. E existem realmente evidências de que estamos na Dwapara Yuga, que é uma era mais tecnológica, contudo, quando as nações estão em mãos erradas, em mãos de seres demoníacos, então nós não estamos seguros, não vivemos em uma era segura na Dwapara Yuga. Ela é perigosa, muito perigosa. Por isso a importância da espiritualidade. Sri Dayamata, sucessora de Yogananda, disse que se a tecnologia avança e a espiritualidade não acompanha o avanço tecnológico, corremos o risco de voltarmos a uma idade da pedra. Eis o perigo da Dwapara Yuga e eis a importância de uma maior espiritualidade, de uma maior conexão com o divino dentro de nós, por meio de práticas introspectivas, a meditação, Raja Yoga, olhar para dentro, fechar os olhos, fazer aquilo que Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, afirmou: o que olha para fora sonha, o que olha para dentro está desperto. Namastê.